Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em mais este domingo, dia do Senhor, estamos aqui no horário da nossa escola dominical para estarmos fortalecendo a nossa vida espiritual através do conhecimento e do estudo da Palavra de Deus. Eu quero estar lendo no capítulo 1 da carta pastoral de Paulo ao pastor Timóteo, o seu prefácio, introdução, conforme versículos 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Estudando o Novo Testamento, conforme já demos uma estudada no Velho Testamento, após passarmos pelos 4 evangelhos, a carta de Atos, ou o livro de Atos dos Apóstolos, onde se desenvolveram o restante do registro bíblico no primeiro século, através dos apóstolos. E vimos, conforme o registro de Atos, nas segunda e terceira viagens missionárias, o registro de algumas dessas cartas que estão na Bíblia, registro inspirado pelo Espírito Santo. Vimos também as cartas da prisão, quando no capítulo 28, o último de Atos, ele preso em Roma por causa do Evangelho, da pregação, da salvação em Cristo Jesus, escreve estas cartas da prisão. Estamos agora nas cartas pastorais, que provavelmente aí foram registradas entre 64 e 67, próximas, aí a esse momento do primeiro século, onde vimos a primeira carta a Timóteo, e hoje nós vamos fazer a referência à segunda carta, que é a carta a Tito, o nome aí do meu primogênito, justamente por causa desta carta, desse discípulo, desse servo do Senhor, que participou aí de uma forma maravilhosa da extensão do seu reino no primeiro século. E nós vimos em comum algumas questões, que estas cartas são chamadas pastorais, porque elas têm um direcionamento tanto ao pastor Timóteo como ao pastor Tito, que eram filhos na fé do apóstolo Paulo, que fizeram o seminário, ou seja, foram preparados por ele, e que agora Timóteo em Éfeso, Tito em Creta, estavam cuidando ali das igrejas cristãs, das igrejas implantadas, e nesta direção de estar trabalhando com as suas necessidades, e no intuito de estarem sendo instrumentos de glorificação do Senhor, de extensão do seu reino, através do alcance dos eleitos, dos salvos do Senhor Jesus Cristo. E a carta primeira a Timóteo, como esta a Tito, são bem parecidas, conforme as lemos, bem relacionadas com esta necessidade e situação de cuidar da igreja e de trabalhar algumas questões e situações. Nesta carta a Tito, numa primeira divisão, após a introdução no capítulo 1, ele trabalha ali a eleição dos presbíteros
daqueles que estariam à frente na condução das mesmas. No segundo capítulo, trabalhando o comportamento, como que os crentes devem se portar, o testemunho na vida cristã. E no capítulo 3 ele fala sobre a igreja e o Estado, um grande desafio dos nossos tempos, como lidarmos, com as questões aí que os nossos governos nos colocam, principalmente dentro dessa realidade da pandemia que estamos vivendo. E nós encontramos orientações, já naquele primeiro século, naquele momento da igreja. E ele encerra com algumas informações pessoais. Ou seja, aconteceram entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma, provavelmente aí entre 64 e 67, foram endereçadas aos pastores, discípulos de Paulo, que agora tomavam contas de igrejas em algumas regiões sob a sua orientação, e nos expressam, conforme nós aí lembramos, a importância dos presbíteros de serem preparados, de estarem firmados na palavra de Deus. Nos fala do testemunho, do comportamento de cada crente nas várias direções da sua vida, a importância da oração, do respeito às autoridades, de sabermos administrar estas questões conflituosas e que hoje até tem dividido tanto a chamada igreja cristã, a importância de estarmos firmados na palavra de Deus. E a colocação clara, conforme o capítulo 3, eu quero encerrar lendo versículos 4 ao versículo 7, olha que coisa maravilhosa sobre a nossa salvação. Tito 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Versículo 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meus queridos, eu quero encerrar, portanto, nesses tempos de pandemia, num momento muito intenso de dor, de sofrimento, devido a esta enfermidade, a este vírus que tem tirado vidas, que tem trazido muita dor em diversas situações, que não percamos a base, o consolo e a segurança da palavra de Deus, porque ela nos assegura a vitória sobre a morte em Cristo Jesus, e ela nos fortalece a esperança futura, que é segura, desta vida eterna, que será a vida nos céus, plenamente na presença do Senhor, quando não mais sofreremos, não mais nos separaremos, e de uma forma completa estaremos vivendo na presença, na comunhão e glorificando ao nosso único Deus vivo e verdadeiro. Todos nós vivemos um tempo de apreensão, com certeza alguns com dores intensas por perdas já próximas, e todos estamos sujeitos a isso. Sempre foi, meus queridos, nesta vida, e no momento assim de pandemia, isso se torna uma probabilidade mais próxima, mas é Deus que sabe. Vamos viver cada dia buscando a sua proteção, o seu consolo, a sua ajuda para aqueles que estão de uma forma mais intensa sofrendo, e sabendo que
independente do que nos aconteça, nós estamos firmados na Sua palavra, na salvação em Jesus Cristo que venceu a morte, e temos, portanto, a garantia da vida eterna, da vitória sobre a morte, da vida com Deus em plenitude, onde de uma forma completa e eterna acabarão as dores e os sofrimentos deste mundo. Deus nos abençoe. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença através da oração em nome de Jesus, para prestarmos ao Senhor o culto, a adoração, o louvor que somente a Ti pertencem, para clamarmos misericórdia, perdão pelos nossos pecados que ainda são reais nesta vida, e clamarmos-te forças, consolo, Senhor, e fortalecimento espiritual, para que vivamos a cada dia na Tua presença e na segurança que o que quer que nos aconteça, o Senhor está conosco, é permissão do Senhor e tem propósitos, ó Pai, abençoadores para as nossas vidas. Reconsagramos a Ti as nossas vidas, nossos lares, nossa igreja. Clamamos pelo Teu povo e pelo mundo, Senhor, no sentido que precisamos estar arrependidos, quebrantados, com certeza. Isso tem, ó Deus, uma convocação a esta posição de rendição, de, ó Deus, busca da Tua misericórdia e graça nesses tempos tão doídos e sofridos. E mais uma vez, ó Deus, oramos, Pai, por vidas, por lares que têm sofrido tanto. Consola, fortalece, ó Deus, em tudo, ó Deus, nós damos glórias ao Senhor e rogamos-te conforme a Tua vontade, por libertação, por cura, por fortalecimento, principalmente por salvação, ó Pai, daqueles que ainda estão perdidos, sem a vida eterna em Cristo Jesus. E colocamos ao Teu altar, Senhor, cada pedido que tem nos chegado, confiando ao Senhor as dores, os sofrimentos de todos, ó Pai, e nós também que temos sofrido tanto. Louvado, glorificado seja o Teu nome, e muito obrigado por mais este dia, pela Tua palavra de vida eterna, e que nos assegura a Tua presença conosco e a nossa situação, apesar do que estamos vendo, de vitórias. Muito obrigado, louvado seja o Teu santo nome, por Jesus, amém. Paz do Senhor, meus irmãos, um bom domingo, em nome desse Jesus.